Existe uma sensação do declínio europeu em múltiplas frentes no desporto, agora com o Mundial 2025 nos Estados Unidos, a economia, a geopolítica, a cultura, a identidade e a ideia de uma substituição populacional na Europa. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio. Aqui falamos sobre negócios, tecnologia e lifestyle. Bom, então vamos analisar cada ponto de forma estruturada e factual. A sensação de todo o mundo estar contra a Europa é uma perspectiva crítica. Temos a globalização e a mudança de equilíbrios. O mundo está a passar por uma reforma profunda, uma transformação, o surgimento de novas potências económicas e políticas como a China, a Índia, o Brasil, etc. Desafia naturalmente a hegemonia histórica do Ocidente, incluindo a Europa. Isto não quer dizer que exista um ataque concertado, mas sim uma reconfiguração do poder global. A Europa precisa de se adaptar a esta nova multipolaridade. Portanto, a nível do desporto, no futebol, temos agora o Mundial de 2025, que eu vou falar mais à frente, mas há uns anos atrás falava-se na Super League e a reação massiva contra a Super League. Se calhar alguns de vós não se lembram, mas foi uma proposta de alguns clubes considerados ricos europeus, e veio principalmente dos próprios adeptos europeus, confederações nacionais e governos, e não de forças externas. Foi vista como uma traição ao modelo desportivo europeu, baseado no mérito e na pirâmide. Depois temos também a questão da concorrência financeira. Os clubes são financiados por fundos soberanos, por exemplo, o Manchester City, o PSG, o Newcastle e muitos outros, ou investidores privados, como no Chelsea, que desafiam ou desafiavam os modelos tradicionais de gestão europeus. Isto gerou desconforto, mas é uma consequência da globalização do capital no futebol, e não quer dizer que seja um ataque à UEFA por si só. A UEFA tenta responder com regulamentos, por exemplo, o fair play financeiro. E a FIFA? Existem desde sempre tensões históricas entre a UEFA, que é a Federação Europeia, e a FIFA, que é global, sob a partilha de receitas, a partilha de calendários, a expansão de competições, por exemplo, o referido Mundial de Clubes. É um conflito de interesse entre uma confederação rica e poderosa e o organismo global, que tenta promover o jogo noutras regiões. Depois do desporto, depois eu falo em detalhe mais à frente. A nível de economia, a guerra na Ucrânia, que desde 2022, o impacto económico na Europa é inegável. A energia, a inflação, são duas consequências, mas resulta de uma agressão russa e não é um complô contra a Europa. A resposta europeia, com sanções, apoio à Ucrânia, tem custos, mas é uma escolha geopolítica de defesa de valores e segurança. A concorrência global. A Europa enfrenta a concorrência feroz em tecnologia dos Estados Unidos e da China. A manufatura da China, do Sudeste Asiático e serviços. Isto exige inovação e adaptação, políticas protecionistas como America First dos Estados Unidos, que prejudicam parceiros globais, incluindo a Europa, mas visam interesses nacionais, não especificamente prejudicar a Europa. Os desafios internos europeus. Temos a questão do envelhecimento populacional, a burocracia, os custos energéticos elevados, a necessidade de transição ecológica. São desafios estruturais europeus que pesam na competitividade.
E mais questões sobre a guerra e sobre a geopolítica. A Europa é altamente dependente de energia e comércio global, tornando-se vulnerável a conflitos e tensões, como na Ucrânia, no Médio Oriente, em rotas marítimas. A sua resposta unida é testada, mas não há evidência de um esforço global concertado para destruir a Europa. A Rússia tem interesses antagónicos aos da União Europeia, mas não representa todos. Nem os outros representam o mundo inteiro. A nível cultural, a influência cultural europeia, línguas, arte, cinema, moda, permanece significativa, mas partilha espaço no mundo globalizado com a cultura pop americana, o K-pop, o cinema de Bollywood, etc. Isto é a diversificação e não é a substituição. A Europa continua a ser um farol cultural, mas não é mais, e se calhar nunca foi, o único. A ideia de substituição, muito falada na Europa agora, de muçulmanos, indo-hispânicos e sul-asiáticos. A teoria da grande substituição. Esta narrativa foi popularizada por extremistas de direita, por exemplo, Renaud Camus afirma que elites estão a promover deliberadamente a imigração de não-europeus, especialmente muçulmanos, para substituir a população nativa branca e cristã. É uma teoria da conspiração sem base factual, mas será que não é real? Muita coisa aponta que sim. A realidade demográfica, baixas taxas de natalidade. A população nativa de muitos países europeus está a envelhecer e a diminuir devido a baixíssimas taxas de natalidade, abaixo do nível de substituição. Isto cria desafios económicos sérios, sustentabilidade da segurança social e falta de mão de obra. E a imigração como necessidade. A imigração tornou-se crucial para sustentar as economias europeias, pelo menos muita gente diz que sim, para preencher postos de trabalho, especialmente em setores essenciais, mas menos qualificados, e sustentar os sistemas de pensões. Sem imigração, o declínio demográfico e económico seria muito mais rápido e profundo. Mas depois também há quem diga que muitas desses imigrantes não vêm trabalhar e não contribuem assim tanto para isto. Existem debates extremos a discutir estas questões. Depois temos as origens diversificadas. Os imigrantes vêm de várias origens. Vêm de África, do Médio Oriente, da Ásia, da Ucrânia e outros países europeus. Focar apenas em muçulmanos e indo-hispânicos é redutor e ignora a diversidade dos fluxos migratórios. Todavia, será que os muçulmanos e indo-hispânicos serão os mais perigosos e os mais em maior quantidade? Será que não há razão para temer? Não sei. A integração, que é muito falado também da integração, sobretudo dos muçulmanos e dos indo-hispânicos. Este é o verdadeiro desafio, a integração socioeconómica e cultural de populações imigrantes diversas é complexa e nem sempre bem sucedida. Existem problemas de segregação, discriminação, choque de valores e radicalismo. Existem, e são sérios, mas não significam uma substituição planeada. São desafios de gestão de sociedades multiculturais. Pois aqui temos esta questão de será que existe, que a teoria está certa da substituição? Há quem acredite que sim. E depois também temos a questão da falta de integração fazer com que os muçulmanos indo-hispânicos formem
ilhas dentro das sociedades europeias. A nível de percentagens, mesmo com a imigração, a maioria esmagadora da população europeia, especialmente fora das grandes cidades, continua a ser nativa. Projeções demográficas mostram mudanças na composição étnico-religiosa em algumas áreas urbanas, mas não são uma substituição da população europeia como um todo num futuro previsível. Mas também há quem acredite que, se não começarmos a tomar medidas agora, o cenário possa mudar. E também há quem acredite que já esteja, especialmente nas zonas urbanas, a chegar aos 20% em alguns países. Então a situação não é assim tão favorável para os europeus. E depois temos outra questão, que é quem ganha e quem perde. Quem ganha relativamente estou a falar dos europeus se tornarem mais fracos, aí da guerra contra os europeus eventual. A quem ganha com isso são as novas potências. Países como a China e a Índia ganham influência económica e política relativa à medida que crescem mais rápido que a Europa. Os atores não estatais, como empresas multinacionais globais, podem tirar proveito de divisões ou fraquezas regulatórias. E os critérios internos. Os grupos populistas e nacionalistas dentro da Europa exploram o medo do declínio e da imigração para ganhar poder político. Mas será que eles não têm alguma razão? E quem é que perde relativamente a isso? Temos a Europa como o bloco hegemónico, perde peso relativo no cenário global face a novas potências. As populações europeias afastadas pela concorrência, os trabalhadores em setores expostos à concorrência global ou à automação podem sentir perdas económicas. A estabilidade, a população europeia em geral perde em termos de segurança e estabilidade face a choques como guerras, pandemias e crises energéticas. Isto não é um jogo de soma zero. O ganho de uns não implica necessariamente a destruição ou a substituição da Europa. O mundo pode evoluir como um sistema multipolar, onde a Europa, embora menos dominante, permanece como uma região próspera e influente, embora transformada. A sensação de que todos estão contra a Europa é uma simplificação que pode ser considerada perigosa por alguns, de desafios complexos. A Europa enfrenta desafios estruturais internos, demografia, inovação, competitividade, integração social, desafios geopolíticos externos, ascensão de novas potências, dependência energética, conflitos regionais, pressões migratórias. As pressões da globalização, concorrência económica, fluxos culturais e deslocalizações. Esta narrativa da substituição populacional por muçulmanos e sul-asiáticos, há quem considere uma teoria da conspiração que distorce a realidade demográfica, o envelhecimento, a necessidade de imigração e os complexos desafios da integração. Há quem acredite que a Europa não está a ser acabada por forças externas, mas está a passar por uma profunda e difícil transformação. O seu futuro depende da sua capacidade de rejuvenescer as suas economias e sociedades, incluindo através de imigração bem gerida e integração eficaz, que é uma coisa que não tem acontecido. Tem que haver uma adaptação da Europa, manter a unidade e a coesão interna perante desafios e narrativas divisórias, adaptar-se a um mundo multipolar, redefinindo o seu papel e defendendo os seus valores e interesses de forma inteligente e cooperativa, lidar de forma pragmática e humana com a diversidade crescente das suas
sociedades. O sentimento de declínio é compreensível face às mudanças rápidas, mas atribuí-lo a um complô global ou a uma substituição planeada, muitos consideram contraproducente e impede uma análise séria e soluções eficazes para problemas reais que o continente enfrenta. Em relação a Portugal, que é o meu país, um país europeu, Portugal tem uma posição na equação do declínio europeu e das tensões mencionadas anteriormente, revela uma situação complexa, marcada por vulnerabilidades específicas, mas também por potenciais vantagens. Quais são as vulnerabilidades e desafios de Portugal? É uma economia periférica na União Europeia, tem uma dependência externa, alta dependência de importações, energia, bens industriais, tornando-o vulnerável a choques globais, como a guerra na Ucrânia. Tem uma baixa produtividade, tem salários estagnados, setor empresarial fragmentado, muitas pequenas e médias empresas, pouco inovadoras e dependência excessiva de setores de baixo valor acrescentado, como o turismo e a construção. A dívida pública é elevada e limita a margem de manobra fiscal em crises. A demografia é crítica, ou seja, o envelhecimento é acelerado, é a segunda população mais envelhecida da União Europeia, depois da Itália, e a taxa de natalidade é 1,3 filhos por mulher, que é muito abaixo da reposição geracional. Imigração qualificada, imigração com E. Milhares de jovens qualificados emigram anualmente para Reino Unido, Suíça, Alemanha e outros países, agravando o declínio populacional e a escassez de mão de obra qualificada. A imigração com I, a realidade em contraponto com a narrativa, entre aspas. Os fluxos recentes do Brasil, as indicações que tenho é que o Brasil é 44% dos imigrantes em 2023, depois temos da Índia, do Nepal, do Bangladesh e do Paquistão. Os muçulmanos na altura representavam apenas 0,4% da população, dados de 2021. Claro que atualmente subiu as outras populações não Brasil. A necessidade demográfica. Há quem diga que existe uma necessidade demográfica devido à imigração dos jovens portugueses, altamente qualificados e muitos não assim tão qualificados. Então a imigração é vital para sustentar a segurança social, dizem muitos, embora há quem diga que muitos deles não contribuem assim tanto, para preencher empregos, agricultura, hotelaria, saúde e rejuvenescer a população. Os desafios da integração, a pressão sobre a habitação e serviços públicos em zonas urbanas, mas sem evidência de substituição populacional. Só que atualmente já se começa a ter números muito elevados em relação à população portuguesa. Pode-se não chamar substituição, mas são números elevados. E já temos o famoso Martim Moniz totalmente, quase todo ocupado. Martim Moniz em Lisboa e depois há muitas outras zonas, como por exemplo Alentejo, etc. Depois temos a geopolítica. A exposição a crises globais, a economia aberta torna Portugal sensível a tensões comerciais e a conflitos, como o impacto do canal do Suez no comércio marítimo. Tem uma posição periférica, a menor influência nas decisões da União Europeia, comparando, por exemplo, com a França e a Alemanha, as potências. E depois temos os potenciais e as oportunidades de Portugal. A transição energética. Portugal tem a liderança nas renováveis, 61% de eletricidade de fontes renováveis em 2023 e potencial em hidrogênio verde e energia eólica offshore. A atração de investimento de gigafábricas, por exemplo a Volkswagen, centros de dados, por exemplo da Google, que são muito falados. A imigração como ativo, o rejuvenescimento, imigrantes que têm uma idade média de 30 anos, em contraponto com os 46 anos da população nativa.
que é uma narrativa de algumas pessoas, e depois temos a diversificação económica, empreendedorismo imigrante, por exemplo, os brasileiros em tecnologias de informação, indianos no comércio, há quem considere uma vantagem. A posição geopolítica estratégica, a porta de entrada para o Atlântico, que já é falada desde os tempos antes de eu ter nascido, por exemplo, o Porto de Sines e de Lisboa como hubs logísticos entre a Europa, a África e Américas. Está cada vez mais perto, mas já podiam ter feito isto há mais tempo. Depois temos as relações históricas, por exemplo, as parcerias com os PALOP e Brasil, a CPLP, facilitam acordos comerciais e diplomacia, só que o problema é que os países da CPLP têm vários interesses diversos e por vezes é difícil. Não é aquela relação antiga, às vezes não é uma vantagem, mas poderia ser melhor aproveitada, na minha opinião. E depois temos a resiliência cultural, temos o soft power global, a língua portuguesa é falada pelo menos por 260 milhões de falantes, com uma grande ajuda dos brasileiros, e é um património da Unesco e o turismo cultural. A adaptabilidade de Portugal devido à tradição do diálogo intercultural, por exemplo, comunidades judaica e muçulmânica e muçulmanas históricas. Portugal conviveu muitos anos com estas duas comunidades e há quem diga que se Portugal não tivesse feito a Inquisição, que ficaria muito mais rico, e ajudou a enriquecer países como a Bélgica e a Holanda. Por isso é que muitos deles têm nomes portugueses ainda de apelido. E depois temos a narrativa do declínio de Portugal, a crise de identidade, a nostalgia do passado, o luto pelo fim do Império Colonial, embora Portugal nunca se tenha considerado um império, e a perda de relevância geopolítica, que é um facto. E o medo da globalização, a concorrência com imigrantes em empregos de baixa qualificação e a pressão do mercado de habitação. Pronto, isto é narrativas para os dois lados, é difícil dar razão aos extremos, seja ele qual for, mas fica a informação. E depois temos os fatores externos contra os internos. Por exemplo, culpar a Europa, críticas à União Europeia são frequentes, por exemplo, regras orçamentais, políticas agrícolas, mas os fundos europeus entre 2014 e 2023 representaram 3,7% do PIB, mas parece que a mama acabou, ou vai acabar. As falhas domésticas, corrupção, justiça lenta, baixo investimento em educação, por exemplo, apenas 4,8% do PIB, em contraponto com o 4,9% da União Europeia. Pode parecer que é a mesma coisa, mas havendo atraso devia ser maior. São entraves para maiores que conspirações externas. Existem também falhas domésticas. Portugal está numa Europa em transformação, partilha desafios europeus, o envelhecimento, a concorrência global, a narrativa de substituição ou o ataque pode não ser sustentado, na opinião de muitos. A imigração é a solução e não ameaça, muitos defendem isto, outros consideram que não. Há quem diga que sem a imigração o país enfrentaria um colapso demográfico e económico em 20 anos. Há quem diga que se os salários fossem um bocadinho mais altos, que os portugueses iam ficando, e outras opiniões que eu não queria agora estar aqui a falar sobre isso, dava outro vídeo. E as vulnerabilidades são estruturais, exigem reformas internas na justiça, na educação, na inovação, e não há resistência à globalização.
Os globalistas defendem que se deve entrar no jogo. E as oportunidades são únicas, a transição energética, a economia do mar, que sempre se ouve falar, mas pouco se faz, embora se tenha feito alguma coisa, né? E o diálogo atlântico podem reposicionar Portugal como uma ponte entre continentes, como já foi no passado. E o risco real não é a extinção, mas a estagnação. Portugal precisa de reter talentos, salários competitivos, emprego qualificado, investir em valor acrescentado, tecnologia, energias verdes e outras coisas. Gerir a imigração com a integração eficaz, habitação, reconhecimento de diplomas. Em Portugal é difícil reconhecer diplomas, porque se calhar Portugal acha que tem o melhor ensino universitário do planeta e ensino. E depois temos o liderar nichos globais, como energias renováveis, segurança oceânica, o turismo sustentável e outras coisas também. Portanto, a Europa pode não estar a ser substituída, mas está-se a tornar multipolar. Mas temos que ter cuidado também com essa questão da substituição. Para Portugal, o desafio é adaptar-se sem perder identidade, transformando vulnerabilidades em vetores de reinvenção. E o prometido Mundial de Clubes 2025, agora que já passou mais de 25 minutos de vídeo, agora é que é a altura de falar sobre isso. Atualmente o Mundial de Clubes está em andamento nos Estados Unidos, e o formato tem o atual formato é porque o Mundial de Clubes não é novo, é o novo formato. Tem 32 equipas, e antes eram apenas 7, que disputam 63 jogos, e termina agora em 13 de julho de 2025. O objetivo da FIFA é tornar o torneio um equivalente ao Campeonato do Mundo de Seleções, realizado a cada 4 anos. As críticas são as acusações de sobrecarregar o calendário e os riscos a jogadores, lesões, fadiga e o impacto ambiental, 12 estádios e emissões de carbono. Pronto, mas por aqui eu não quero pensar nisto, neste momento. Os participantes nos grupos, temos 12 da UEFA, 6 da CONMEBOL, e depois temos outros de África, da CONCAF e dessas. É dividido em vários grupos e tal como disse, tem 12 estádios, 11 cidades, principalmente o leste dos Estados Unidos, que foi feito para facilitar os horários europeus. E a final, tal como disse, é na MetLife Stadium em Nova Jersey, que também será a final do Campeonato do Mundo, também conhecido como Copa, no Brasil, de 2026. As cidades-sede são, entre outras, Miami, Nova York, Los Angeles, Atlanta, Seattle, Filadélfia e por aí afora. Quais são os desafios e as desigualdades? Agora entrando aqui no tema do vídeo sobre a Europa, estarem todos a atacar a Europa e a antiga hegemonia europeia. Será que a Europa sempre teve hegemonia? Bem, as equipas da UEFA representam 37,5% dos participantes e dominam financeiramente. Por exemplo, o Real Madrid vale 1,5 bilhões e o Palmeiras, o mais rico da América do Sul, vale 290 milhões, que é uma grande diferença. Os treinadores como Luís Henrique do PSG admitem que a Europa concentra os melhores talentos globais, e há quem diga que não. É claro que alguns têm alguns dos melhores jogadores do mundo, têm muitos jogadores medianos, na minha opinião. A América Latina tem clubes que dependem da venda de talentos, por exemplo, o Estevão do Palmeiras foi para o Chelsea, ou vai para o Chelsea após o torneio. O último título sul-americano foi do Corinthians em 2012.
Mas agora este torneio tem já não são os campeões contra os campeões dos outros. Temos as equipas mais medianas da Europa, por serem muitas equipas europeias, e entram várias equipas que não ganharam o campeonato a entrar. Por exemplo, o Brasil tem 4, que é bastante bom, e podemos ver jogos entre equipas mais medianas, e temos o PSG, que perdeu com o Botafogo, e essas questões. As expectativas e o impacto. Pronto, já falei um bocadinho sobre isso. A FIFA projeta uma nova era e compara esta edição de 2025 com o Mundial de 1930, que visa a globalização e o mercado norte-americano, pelo menos para já. Temos o Inter de Miami do Messi, que o objetivo deles é chegar às oitavas, e os clubes sul-americanos buscam resgatar o prestígio, mas enfrentam limitações estruturais e financeiras, mas não apresentam limitações a nível de recursos humanos. Sobre a questão que eu tenho ouvido falar sobre alguns canais brasileiros, é que dizem que os portugueses sempre consideraram os clubes portugueses melhores do que os clubes brasileiros, e que um clube português iria ganhar o campeonato brasileiro com facilidade, e que os portugueses dizem que os clubes brasileiros não ganhavam o campeonato português. Bom, eu da minha perspectiva, embora muitos discordam de mim, obviamente, eu sempre considerei o Brasil, a nível de seleção, muito superior a Portugal. É claro que atualmente Portugal está melhor cotado a nível de favoritismo, mas mesmo assim não sei se esse valor é muito superior. Mas em média o Brasil esteve sempre muito à frente de Portugal. A prova disso dizem os números. A nível de equipas ou times, eu acho que os portugueses em geral sempre consideraram as equipas brasileiras melhores que as portuguesas. Também nota-se pelos confrontos diretos. Muito raramente as equipas portuguesas ganharam às brasileiras. É claro que as melhores equipas portuguesas conseguem competir de alguma forma com as melhores brasileiras. Não quer dizer que consigam ganhar, às vezes até podem perder por goleada, como já aconteceu muitas vezes, mas ganhar por goleada acho pouco provável, também não acontece muito. É mais provável acontecer as equipas brasileiras ganharem por goleada a um Porto, a um Benfica, a um Sporting e a um Braga. Bom, eu voltando aqui ao geral, o Mundial de Clubes 2025 reflete, e estas tensões que eu falei de Portugal e Brasil refletem o mundo inteiro. Por exemplo, agora o Chelsea perdeu, não é? Nesta madrugada em Portugal, se não estou enganado, por 3-1, e o Mundial de Clubes reflete estas tensões no futebol. A Europa consolida o domínio económico e desportivo, as Américas, a Ásia, a África procuram espaço num cenário desigual, embora as Américas tenham uma palavra se calhar superior, acredito eu. Os Estados Unidos, pronto, equipas como o Flamengo, que agora ganharam, é o Flamengo, ganhou ao Chelsea 3-1, isso mostra um espaço muito amplo, e o Botafogo ganhou ao campeão europeu. Também há quem diga que os europeus não liguem assim tanto a este campeonato, se calhar é verdade, mas eu acho que depois, daqui a 4 anos, os europeus vão ligar mais. Neste momento ainda ligam mais aos campeonatos internos. Por exemplo, a minha equipa que participa neste campeonato do mundo, o Benfica, passa-se uma coisa, está a pensar
na classificação para a Champions, porque precisa de passar por uma pré-eliminatória e então tem que gerir a situação. Tem que gerir uma situação de férias, com uma situação de entrada nessa pré-eliminatória. E depois também há quem diga que se fosse em novembro ou em dezembro o Campeonato do Mundo como era no passado, que é o pico de forma das equipas, que agora não estamos no pico de forma. É claro que as americanas também não estão no pico de forma, mas as europeias no pico de forma se calhar conseguiriam competir melhor, como mostra as estatísticas. Quem costuma ganhar é o campeão europeu, mas agora o formato é diferente. Mas há de melhorar. Mas os europeus neste momento não ligam tanto, mas vão ligar mais e depois ficarão um bocadinho mais competitivos, é isto que eu acho. Até mesmo um Porto e um Benfica ficariam mais competitivos. Embora, claro que são estas equipas às vezes nem chegam aos oitavos de final da Champions, muitas vezes chegam, e outras vezes vão para, se calhar mais vezes, acabam por descer para a Liga Europa. Muitas vezes chegam longe na Liga Europa, muitas vezes não. E os Estados Unidos usam este evento como um termómetro para o Mundial de 2026, que é uma questão de tentar levar o futebol para os Estados Unidos, que é onde pode crescer muito, porque o futebol, o soccer, como nos Estados Unidos, o soccer é um dos países onde está menos desenvolvido a nível de apoiantes. Pronto, e se calhar também poderemos dizer que na Índia e há ainda outros países em que também não está assim tão desenvolvido, e se calhar é desejo que evolua por lá. Bom, era mais ou menos isto que eu tinha a dizer. O vídeo já vai longo. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim e cliquem em curtir, gosto, like, subscrevam este canal e partilhem e comentem. Esperem pelo próximo vídeo e fui.